Segundo bloco do nosso Assembleia Debate sobre o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana de Belo Horizonte. As informações e sugestões desse plano foram tema de uma discussão na Assembleia Legislativa. O repórter Heitor Peixoto mostra como foi a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Um dos desafios é a demanda concentrada na capital. 2,5 milhões de pessoas vivem em Belo Horizonte e mais 2,5 milhões estão nas outras 33 cidades na região metropolitana. Boa parte dessa população vizinha depende dos mais diversos serviços da capital. Isso gera uma série de efeitos negativos, né? Aumento do preço da terra, congestionamento viário, etc. Em Belo Horizonte, a área da saúde é uma das que sofrem com o excesso de demanda. Belo Horizonte hoje, com todos os seus quase 140 unidades básicas de saúde, recebe praticamente a população de toda a região metropolitana e os atende. Uma tentativa de resolver esses problemas é a implantação do Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana. O programa traz 28 propostas que buscam melhorar a estrutura dos municípios, aliviando a sobrecarga da capital. O bom exemplo que o plano traz é o planejamento. Nós padecemos aqui na região metropolitana de um crescimento não planejado, de um crescimento aleatório, e hoje nós pagamos um preço alto por isso. Um dos pontos prioritários do documento é melhorar a mobilidade urbana. Estudos já vêm sendo feitos para a implantação do trem de passageiros na Grande BH. Além da recuperação da malha ferroviária, a gente também, pensando nas centralidades novas, a gente consegue reter as pessoas mais nas extremidades da região, diminuindo os deslocamentos em direção ao hipercentro, o que também vai melhorar bastante o uso das vias hoje, que já estão chegando no ponto de saturação. É importante perceber que é um processo de construção coletiva e que é fundamental que a sociedade se organize através de representações o mais legítimo possíveis para acompanhar, para fiscalizar e para continuar monitorando esse processo. Bom, de volta ao nosso debate, conforme prometido, vou passar a palavra ao deputado Paulo Lamarque, que queria complementar no primeiro bloco uma observação, deputado. E foi muito bom porque o vídeo que passou agora mostra as diretrizes que se pretende. O desafio é muito grande. Nós estamos falando de uma população de cerca de 4.800.000 pessoas, já são dados do último censo do IBGE, somente nas 34 cidades. Isso fora pouco mais de 500.000 pessoas nas 14 cidades do anel. Do colar, perdão. Esse desafio, ele implica em tirar essa centralidade que hoje nós temos na região da cidade, não apenas no hipercentro de Belo Horizonte, mas o município de Belo Horizonte ele tem uma gravidade, uma força gravitacional muito grande. A proposta que o PDDI traz seria a criação de 3 novas centralidades, puxando para as extremidades dessa região outros centros, onde as pessoas pudessem fazer suas compras, levar os seus negócios, onde tivesse agências bancárias, toda uma articulação, um arranjo produtivo que possibilitasse a redução do deslocamento. Né? Hoje, uma das linhas que se discute muito quando o problema da mobilidade, que todo mundo sente o problema da mobilidade, é buscar a não mobilidade. Ou seja, trazer para mais próximo do local de residência da população todos os serviços que aquela população precisa, de maneira a reduzir o deslocamento obrigatório que essa pessoa faz. Quando esse deslocamento leva todo mundo para o mesmo ponto, no caso da cidade de Belo Horizonte, isso gera um grande problema. Quais seriam essas outras centralidades? Olha, essas centralidades elas não estão claramente definidas, são sugestões. Elas estão circunscritas, são manchas criadas, né, pelo projeto, mas isso depende ainda de uma maior construção, né, entre os municípios. Pelo mapa você já vê para que lado que vai ter uma centralidade para norte, para o lado do vetor norte, outra centralidade, mas enfim, buscando coincidir, inclusive é uma outra vertente interessante, buscando coincidir com os trilhos já existentes e muitas vezes pouco utilizados na região metropolitana. Nós temos um volume grande de trilhos onde existiam
transporte ferroviário no passado e que hoje não estão sendo utilizados. Mas a definição clara disso ainda precisa ser feita. Esse projeto ainda está em andamento. Esse é o momento realmente da discussão, do consenso, né, da negociação. E o ponto central está aí. Na prática, assim, na vida prática, a região metropolitana parou. Ninguém anda mais nessa cidade, nesse conjunto de cidades. Em função de quê? Nós temos tido indicadores macroeconômicos bastante positivos, né? Um país crescendo com a média anual de 5%, aumentando a renda. Nós estamos com um volume, colocando carros no mercado, nas ruas, no padrão de primeiro mundo. Se registra mais carros na região metropolitana do que crianças, mas a infraestrutura ela não acompanha. Nós estamos um padrão de primeiro mundo para produção e colocar os carros na rua e padrão de terceiro mundo ou último mundo do ponto de vista da construção das vias, da urbanização, da infraestrutura. Então, o que a gente convive? Em função dessa unicentralidade em Belo Horizonte, no hipercentro de Belo Horizonte, as pessoas têm que se deslocar para cá. Então, a gente precisa ter duas ações, como o deputado Paulo Lamac colocou muito bem. Primeiro, criar as condições para que as pessoas não tenham que se deslocar até o centro de Belo Horizonte, criando as novas centralidades. E quando tiver, nós temos que criar uma estrutura de mobilidade urbana mais moderna. Essa estrutura de mobilidade urbana passa por planejamento das nossas avenidas serem intercortadas por viadutos, por trincheiras, evitar aqueles cruzamentos de sinal, né, que aí isso é muito difícil, criar novas avenidas, como muito bem lembrou aqui o deputado Paulo Lamac, a continuidade da Queresa Cristina vai fazer uma ligação plena entre o centro e o Barreiro, passando por Contagem, pela cidade industrial, né, e também enfrentar o problema do metrô. Nós temos a questão do metrô que precisa metropolitanamente ser pensado. O metrô não pode ser o metrô de Belo Horizonte, é o metrô da região metropolitana de Belo Horizonte, que liga Betim a Belo Horizonte, a Santa Luzia, que liga o Barreiro e Ibirité a Belo Horizonte, Santa Luzia e o vetor norte, mas também essa questão essencial e também muito bem lembrado pelo deputado Paulo Lamac. Nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte 5.000 quilômetros de trilhos da rede ferroviária, trilhos de trem de ferro, que estão desperdiçados, né, que em função do processo de privatização, as empresas, uma empresa que detém uma parte da malha, ela não pode colocar o seu trem para circular no mesmo trilho, quando pertencer a outra. O trem chega aqui, ele para, e sem falar que uma grande parte desses trilhos estão sem utilização, estão parados. Então, o novo programa de reutilização desses trilhos vai pressupor um novo marco regulatório na ferrovia e uma pactuação aí envolvendo os três entes, o governo federal, o Estado e os municípios. Se a gente não resolver isso, nós não temos região metropolitana. Nós vamos ter um aglomerado de gente parado no mesmo lugar e quebrando a cabeça. Cada um pensando em si, diferente. Cada um xingando o outro no trânsito. Porque tudo para, eu para chegar aqui trazer meia hora, porque para chegar de Contagem aqui é 40 minutos. Com chuva vai para 1h20. Uma coisa que eu acho interessante, eu gostei muito desse projeto que está sendo proposto de reaproveitamento, né, da malha ferroviária, porque quando eu fazia o ensino médio, eu morava no Barreiro, nós descíamos de subúrbio, era um trem da rede ferroviária, que tem a estação do Barreiro, ela existe ainda, não opera, mas a estação do Barreiro nós pegávamos um trem ali, ou descíamos na Central ou na Lagoinha. Eu estudava ali na Floresta, eu fazia curso técnico de edificações na Floresta, e nós descíamos todo dia, 6 horas da manhã, o trem partia do Barreiro. Confortável, interessante, rápido. Então, é um sistema que atende. Uma outra coisa que eu me recordo aqui, que a gente vai ter que trabalhar essa questão metropolitana, e nós tivemos um exemplo em Belo Horizonte, porque a prefeitura queria implementar uma rodoviária no Calafate. E a gente questionava muito isso, de que uma rodoviária na região central nós já tínhamos. Então, nós fizemos o debate de dizer que rodoviária tinha que ser um planejamento também metropolitano. E agora, por uma notícia extremamente feliz, por exemplo, Betim está implementando uma rodoviária lá em Betim. Belo Horizonte decidiu não fazer a rodoviária no Calafate. Se fosse fazer no Calafate, que era melhor ficar ali, onde ela está. Atende melhor a população.
vai fazer uma rodoviária um pouco distante do centro, mais um local no bairro São Gabriel, mas um local de acesso fácil, anel rodoviário, metrô, estação do BH Bus, então uma rodoviária bem integrada. Na chegada da rodovia, né? Na chegada da principal, né, ali, rodovia. Você tem a 381? Que é a 381 para o Espírito Santo. Com o anel. 381 Norte. E Betim vai fazer a sua rodoviária integrada a um shopping. Ali também na saída de Betim, ali próximo da 381 Sul. Que é BH São Paulo. BH São Paulo, ali onde era antigamente a Polícia Rodoviária. Então, quer dizer, a gente já vê essas ações, essas são as ações concretas, só que elas têm que ser institucionalizadas em todas as ações. Eu entendo, por exemplo, a questão da saúde, descentralizada do ponto de vista hospitalar. Por que essa sobrecarga em BH? Só antes da saúde, porque essa questão do transporte é tão importante. Passa lá na sua cidade de Contagem. Por exemplo, a questão do Rodoanel, o Rodoanel Norte e o Rodoanel Sul. A 381 é a segunda maior rodovia em volume de cargas no país e que desemboca toda essa rodovia, ela desemboca ali na cidade industrial e que para pegar o anel rodoviário é uma pista única, um funil, um afunilamento. Então, tem dois projetos que a gente precisa agilizar. O Rodoanel Norte, que sai ali justamente onde vai ser a rodoviária de Betim, o shopping, ela sai passando por dentro de Contagem, Lagoa Santa, saindo em Ravena. Você desafoga o trânsito todo que vai para a região nordeste do país e o Espírito Santo. E o Rodoanel Sul, que entraria ali, passando por Nova Lima e tal, e saindo lá na 040, desafogaria o trânsito, todo aquele trânsito que vai para o Rio de Janeiro. Então, são questões que precisam ser pensadas e sair do papel, né, sob pena de não ter realmente o bom funcionamento da região metropolitana. Hoje elas precisam ser implementadas, de fato, né? Agora, o Anselmo estava comentando a questão da saúde, precisamos ter essa política concreta de descentralização da saúde, até porque acabar com essa política de saúde em que ambulância é a principal política de saúde. Né? Você transporta o paciente de uma cidade, de uma região distante para Belo Horizonte. Você acaba aumentando o deslocamento, gerando desgaste de veículo, consumo de combustível, o sacrifício para a população. Então, a criação dos hospitais regionais, Belo Horizonte está fazendo o hospital regional na região do Barreiro. Né? Isso é claro que já é um início de processo que vai atender a regiões ali do entorno. Então, para evitar que o cidadão continue tendo que chegar até o centro de Belo Horizonte. Mas esse plano também está pensando trabalhar com o investidor privado? Como falar para o investidor da área de saúde que para ele é mais negócio não construir um hospital dentro de Belo Horizonte, construir em outra cidade, o mesmo uma grande rede de universidades, né? É tudo muito concentrado nessa região, né, central de Belo Horizonte. Mas via de regra, o investimento é público. Né? Esse fluxo de pessoas que buscam o atendimento hospitalar, em geral eles vêm para a Santa Casa, procuram o pronto-socorro, o Odilon Berry, são as grandes instituições públicas. As instituições privadas, elas acabam não atendendo esse perfil que depende da assistência realmente na rede pública hospitalar. Mas com o aumento da renda, tem muita gente que está agora tendo plano de saúde, né? E mesmo com acesso a universidades por programas públicos, nesse sentido que eu acho que o problema central ainda está no setor público. O setor privado, ele tem uma dinâmica maior, né? E que acompanha o ritmo do mercado. Esse aumento da renda do consumidor. Tem mais autonomia. Tem mais autonomia. Vê que ali na divisa com Nova Lima, o setor privado encontrou o filão lá, Biocó, o outro infantil lá, Vila da Serra. O investidor privado, ele vê as oportunidades aonde tem. Agora o público que é o problema. E aí passa de novo pelas pactuações entre os entes, entre os municípios. E uma figura, por exemplo, que funciona muito bem nas regiões do interior do estado e que aqui na metropolitana tem dificuldade em função de conflitos de interesse, os chamados consórcios intermunicipal de saúde. Se a região metropolitana, se ela pensar um grande consórcio, é perfeitamente possível fazer a distribuição, né? A Contagem vai se especializar na área tal, Belo Horizonte na área de atendimento básico, Nova Lima
em tese, cada um com uma especialidade e interligado dentro de um grande consórcio intermunicipal. Mas aí vem o problema das autonomias, do conflito de interesse. Mas se não houver essa pactuação, essa repactuação, a saúde também não... E quem que deve liderar esse processo de pactuação? Isso vai ser uma grande responsabilidade. Qual que é o papel da Constituição Assembleia? é política. A primeira questão é o planejamento adequado. Eu não tenho a menor dúvida disso. O planejamento que já foi feito, ele prevê, por exemplo, áreas onde a terra deve ser mantida preservada para termos um cinturão verde, para plantio de hortas, para atendimento da região, por exemplo, em hortifruti grangeiros. Locais onde você deve ter a preservação dos mananciais, porque é a fonte de água para todo mundo. Então, o planejamento está feito. É onde os municípios vão ter que se envolver. Uma vez que existir a adesão a um planejamento elaborado, naturalmente esse planejamento ele tem que ser feito pela agência metropolitana, pelos órgãos metropolitanos. Os municípios aderindo a eles, tudo fica mais fácil. São planejamentos de longo prazo. Me perguntaram, mas vai dar tempo de resolver esses problemas todos, de implementar isso? São planejamentos de longo prazo. Não é por isso que eu faço questão de insistir. Não é projeto de governo, tem que ser projeto de Estado, não apenas do governo do Estado, mas das prefeituras. Já sabendo o que deve acontecer em cada um dos locais, cada um vai colocando um tijolinho aqui e ali, isso acontece simultaneamente em todos os locais. E o ponto que eu queria deixar também, enfatizar bastante, foi inclusive discutido na audiência pública, é a redução de custo que isso significa. Obras que são feitas para resolver um problema emergente, elas acabam sendo mais caras. Quando você já sabe que tem que fazer um serviço, não apenas para resolver um problema que existe, que está lá, mas já antecipando, resolvendo um problema e já antecipando a demanda futura, você acaba diminuindo o custo que você faz. É muito melhor você fazer obras planejadas do que obras pontuais para apagar incêndio. E com isso você evita problemas, como a que a gente vê recorrente. Faço um orçamento de tanto, a obra custa 3 vezes tanto. Quantas dessas nós estamos acostumadas? O Independência mesmo, o estádio Independência, por exemplo, orçado em 46 milhões, hoje está acima de 100 milhões de reais, né? Problema de planejamento, teve que correr atrás e tal. Então, quando você faz um planejamento metropolitano, você pensa tudo e vai realizando com calma, com parcimônia, à medida que os recursos vão surgindo. Bom, nós vamos para mais um intervalo, já voltamos com a opinião dos outros deputados sobre como fazer os bons projetos saírem do papel. Não saia daí.